TV Web Gazeta. Informação e interatividade. A partir de agora, começa na Gazeta FM Fala Doutor, o seu bate-papo semanal com a sua saúde. Para você, amigo ouvinte da 105,9, esse serviço de utilidade pública, estamos recebendo mais uma vez o Dr. Miguel Carlos Italiano, Dr. Carluxo, ele médico especialista aqui em nossa cidade. Doutor, mais uma vez é um prazer ter a presença do senhor aqui em nossos estúdios. Muito prazer, boa tarde. Doutor, falando de um assunto, até mesmo que as pessoas, o ser humano, as crianças, creio eu que serão as crianças e os idosos que devem sofrer mais com essa mudança. Saímos do verão e agora no outono. Dias muito quentes, de repente a temperatura cai de uma hora para outra. Isso é agravante? Isso aumenta o quadro de doenças a partir de agora nesse período, doutor? Aumenta bastante. Eu tenho mais ou menos assim, em termos de consultório, no mês de abril tem um aumento de mais ou menos 50% de movimento, né? E no mês de maio e junho eu tenho 100% de aumento. Muito grande a procura. Doutor, quais são as doenças mais frequentes e mais comuns agora nesse período? Gripes, resfriados, pneumonia, crises asmáticas, sinusite, são as mais frequentes dessa época. E para que as pessoas não sintam essa mudança, o senhor, como profissional da saúde, tem alguma dica, alguma orientação para passar aos nossos ouvintes para que não sofra muito durante essa mudança, doutor? Sim, claro. Se a pessoa for, por exemplo, uma pessoa alérgica, não deve pegar a roupa de frio que está guardada há um ano e começar a usar. Precisa pegar a roupa de frio, cobertor, roupa, tudo precisa colocar para ferver acima de 100 graus e depois deixar secar no sol, para matar o ácaro, grande responsável pelas alergias no Brasil. Uma boa hidratação, boa alimentação e evitar aglomerações em locais fechados. Doutor, agora também, além das vestimentas, tem também os cobertores que ficam também muitos anos. Tem que ter um certo cuidado com isso, até mesmo para quem tem problemas alérgicos? Mesmo doutor? Procedimento, ferver acima de 100 graus e deixar secar no sol. E tem algum tipo de medicamento, até mesmo alguma coisa que as pessoas podem ingerir ou fazer para que esse problema não venha atrapalhar, como gripe, pneumonia, outras coisas desse tipo, doutor? Olha, não, medicamento não. Não existe medicamento preventivo para isso. O que eles têm feito na suspeita do H1N1, né, a gripe suína, eles têm dado o Tamiflu, mas eu tenho muita dúvida que isso aí haja. Eu não sei se age, não. Mas o Ministério da Saúde, ele distribui o remédio quando tem suspeita. Doutor, falando em vacina, sempre tem aquela vacina da gripe, né? Aquela gripe comum, a gripe normal que as pessoas tomam. Muitos médicos também indicam a crianças, quando bebê, tomar essa gripe. Ela tem um efeito eficaz? Ela realmente lhe deixa que a pessoa imune a pessoa da gripe? Veja bem, essa vacina, ela é recomendada, eu recomendo nos grupos de risco. Grupos de risco são os imunodeprimidos, quem não tem o baço, quem tem doenças, cardiopatia, fígado, são essas pessoas que eu recomendo, asmático, né, tudo. Ela funciona muito bem, mas ela funciona para aquela gripe de epidemia, aquela epidemia que vem feia e que pega e derruba a pessoa, joga na cama, a pessoa fica 4, 5 dias prostrada. Nessa gripe ela age. Doutor, tem uma pergunta, inclusive o amigo ouvinte da 105,9, se tiver alguma dúvida também pode participar conosco através do telefone 38264435. Tem uma pergunta via internet que chega através do nosso fanpage. O Natanael está perguntando o seguinte: doutor, desde quando mudou a temperatura, eu não consigo ter uma respiração normal durante a noite. O meu nariz entope e a garganta fica coçando. O que eu devo fazer? Bom, você pode aumentar a umidade relativa do ar no seu quarto, com bacias de água, né, toalhas molhadas nas janelas, tudo. E agora, quanto a respiração fica difícil, tem que procurar seu médico. Porque depende de uma ausculta pulmonar, cardiopulmonar, para saber o que vai indicar, né? Ô, doutor, a gente, de praxe de muitas pessoas, talvez pegar um quarto e encher de enfeites, ursinho de pelúcia e tudo mais. Isso acaba de alguma forma atrapalhando e trazendo esse tipo de problemas às pessoas? Não seria melhor um quarto somente com a cama, um guarda-roupa bem mais arejado? Nós entregamos na nossa clínica, quando a pessoa é alérgica, a gente
distribui uma folha com todas as medidas preventivas, de como se limpa o quarto. Não pode, esse negócio de bichinho de pelúcia, muito móvel, muita coisa, tapete, carpete, a gente manda tirar tudo. Tudo. Porque até mesmo isso tem um acúmulo de poeira muito grande, né, doutor? Muito, muito, muito. A pessoa não pode confundir a poeira doméstica com poeira de rua. A poeira de rua é marrom, é terra. A poeira de casa, que é essa que o ácaro fica, que ele mora, né, os dermatofagoides, ela é uma poeira cinza, ela é mistura de poeira de rua com descamação de pele, pelo de barata, essas coisas, tudo forma isso aí. É um ambiente propício para o ácaro isso. Então isso você tem que tirar. É uma poeira que se você passar a mão em algum quadro, você vai ver em cima do quadro tem essa poeira. Ela é cinza. Doutora, tem mais uma pergunta. A Ângela, moradora do conjunto Minha Casa Minha Vida. Doutora, aqui no meu conjunto, infelizmente não tem asfalto. A gente convive com a rua de terra. E entra uma poeira intensiva dentro da nossa casa. Durante a noite eu começo a espirrar de tanta poeira. Tem algum tipo de medicamento que eu possa estar utilizando para conviver com esse drama de morar onde a terra fala mais alto? Eu acabei de falar, não pode confundir, né, a terra com a coisa, mas também a terra também não faz bem. Se você não tem condição de limpar a sua casa, faça um teste de alergia para ver se você é alérgico a isso. Aí tem aquele papel que eu te falei, que a gente distribui. Mas infelizmente eu dormir de máscara, não tem como, entendeu? Se a terra vem da rua, como é que você vai bloquear isso aí? É difícil. Né? Essas pessoas que têm o hábito, doutor, de usar o sorinho no nariz, as pessoas que acabam de alguma forma viciando, qual que é o perigo? O que isso pode causar? Pode ter alguma lesão? O que isso traz a essas pessoas que têm esse hábito frequente de usar esse tipo de produto? Olha, eu brigo muito com meus pacientes contra vasoconstritor nasal, remédio para desentupir nariz. Esse vicia. Agora o soro é água com sal praticamente. A diferença do soro que eu faço lá no consultório para dar para as pessoas, que não tem nada, é 1 litro de água, uma colher de rato de sopa com sal, você pega no conta-gota e vai limpando o nariz, vai pondo no nariz, não tem problema nenhum. A diferença desse para os remédios comerciais que tem aí é que esses remédios têm cloreto de benzalcônio, que ele é um desinfetante, mas não precisa, você não precisa gastar dinheiro, faz do jeito que eu ensinei. Não vicia, não. O outro vicia. Aqueles remédios para desentupir nariz, aquele é um inferno. Vicia mesmo. Além de viciar, pode causar algum dano, doutor, nas vias respiratórias? Não. Causa nada, não. Mas vicia. Porque você entope o nariz, você desentope. Entope, desentope. Uma hora ele entope, você pinga o remédio, ele entope mais ainda. Chama efeito rebote. Né? Meio-dia e 20, nós estamos aqui no nosso estúdio falando com o Dr. Carlos Miguel Vitaliano, falando sobre vários assuntos, e você, amigo ouvinte, pode ligar, pode participar, 3826-4435, trazendo aí as suas perguntas, né? E, claro, o doutor vai responder aqui conforme a sua pergunta. Doutor, muito se fala nesse tempo, na mudança de tempo, a gente fala muito também em tuberculose. Tuberculose é comum aqui em Orlândia, é uma doença que afeta, aqui na nossa cidade fala muito alto, tem índice alto de tuberculose aqui em Orlândia, doutor? Não é tão alto não, porque a gente controla muito bem, eu que faço tuberculose. O que é uma tuberculose, doutor? O que seria esse Olha, tipo vou dar o quadro clínico de livro, tá? Tosse crônica, o que é tosse crônica? É tosse acima de 4 semanas, isso é tosse crônica. Uma febre baixa, vespertina, ali pelas 4 horas começa uma febre baixinha, calafrios, tremedeira e perda do apetite. Isso é o quadro típico de tuberculose. E a recomendação que eu posso dar é que toda pessoa que tem tosse crônica, volto a falar, tosse acima de 4 meses, procure o serviço porque tem que investigar a tuberculose. É o único jeito de rastrear. Qual que é o exame geralmente feito para identificar a tuberculose, doutor? Eu costumo usar um raio-x de tórax, né? Pesquisa do bacilo de Koch no escarro e às vezes assim o mantu, que é aquele teste na pele. Não é o praxe do mantu. O comunicante de TB de tuberculoso, é quem mora na mesma casa. O vizinho não é comunicante, é quem mora na mesma casa. A gente faz raio-x de tórax só, não está indicado mais nada. Agora o paciente a gente faz raio-x e pesquisa do bacilo de Koch no escarro. Ele escarra, olha na lâmina lá. Doutor, e a tuberculose, para quem já foi diagnosticado com esse problema,
É um tratamento contínuo durante toda a vida ou tem cura a tuberculose? Chega um momento que ele pode terminar com o tratamento e viver uma vida normal? Se ele não for do grupo de multiresistente, que aí vai bastante tempo. O que seria um grupo de multiresistente? É quando você trata com Coxib 4, que é a droga indicada, isoniazida, rifampicina, pirazinamida e etambutol. Vem tudo num comprimido só, chama Coxib 4. Se ele reagir bem com esse tratamento, você faz 2 meses com esses 4 medicamentos que eu falei. Os outros 4 meses você retira o etambutol. Aí fica isoniazida, rifampicina e pirazinamida só. E vai com 6 meses, alta procura. Se ele não reage assim, o tratamento chama esquema de falência. Aí é mais complicado. Às vezes a gente tem que encaminhar lá para o Nestor Goulart, lá perto de... Nestor Goulart é em Américo Brasiliense, perto de Araraquara. Eu conheço a equipe de lá também, um inclusive é formado comigo. A gente encaminha para lá, às vezes está indicado até internação. Então, para você, amigo ouvinte, você está com essa tosse há um bom tempo, segue aí as orientações do doutor Carluxo, e a respeito disso procure o médico aqui em Orlândia, no caso é o senhor, o médico responsável, a fazer e levantar o diagnóstico, né, doutor? Eu sou concursado há 30 anos no estado. E aqui em Orlândia, como o senhor disse, as pessoas que vêm fazer esse tratamento, o índice realmente está sob controle? Está sob controle. A gente tem um esquema muito rígido lá de visitar, tem visitador. Eu me lembro há muitos anos, quando eu estava lá no comecinho, com 5 anos, uma pessoa se recusou a tratar, a gente começou a fazer tratamento assistido, ia na casa dele, levava o remédio lá. Ele se recusou, eu falei, se você se recusar, eu tenho autorização para te pôr na cadeia. Eu posso fazer isso. O paciente, ele recusava a visita. Porque, veja bem, enquanto você não está se tratando, é uma coisa. Agora, quando você está disseminando, a tuberculose, ela não pode ser feita em consultório particular com qualquer médico. Tem que ser, é na mão do Estado isso. Isso é no Estado, tem que ser notificação compulsória. O Estado tem que saber que você está sendo tratado. Então, a gente tem força para isso. Doutor, e tem como evitar a tuberculose? Tem alguma indicação para evitar? O que eu costumo fazer... a gente treina as meninas no centro de saúde, estão tudo muito bem treinado, como usar garfo, faca, talher, essas coisas assim. Agora, a recomendação importante, quer escarrar, vai escarrar no sol. Não escarre na sombra em ambiente úmido. O bacilo fica no ar, a pessoa que está passando lá pode pegar. É contagiosa? Muito. Contágio fácil. E pode levar ao óbito, doutor? 30 anos aqui... fazendo isso, eu não me lembro de ter morrido ninguém, não. Inclusive, uma vez eu estava dando uma entrevista e uma pessoa ligou falando que ele tinha sarado sozinho. Eu quero deixar claro, a tuberculose, o bacilo de Koch, apesar de ser extremamente fácil de alto contágio, ele é de virulência baixa. E às vezes uma pessoa pode sarar sozinha. Às vezes você faz um raio-x de tórax e com o machado vem sequela de tuberculose. A pessoa teve e nem ficou sabendo. Mas quais, já que não leva a óbito, quais são as principais sequelas que pode deixar a tuberculose? Fibrose no pulmão, né? Pode fibrosar, fica uma caverna. Se evoluir para a forma de caverna, pode fibrosar. Tem a TB miliar, que ela pega... o pulmão não forma caverna, ele forma assim, dos dois, um monte de coisa de milho, por isso que chama miliar, né? Forma várias imagens pequenininhas, parece uma catapora dentro do pulmão. E essa daí também deixa sequela grave, isso aí da fibrose, né? Aí é complicado, tratar a fibrose é corticoide. Né? Doutor, tem uma pergunta, a Juliana está perguntando que com a mudança do tempo, o filho dela, de 9 anos de idade, fica uma tosse, conhecida como tosse do cachorro. Qual que o senhor indica, que o senhor fala para ela? A tosse do cachorro é a laringite. Pulmão não dá tosse de cachorro, aquela tosse rouca. Isso é laringite, tratamento anti-inflamatório. Aí tem que tomar um medicamento, mas antes tem que passar pelo médico, né, doutor? Tem que passar. Tudo que eu falar aqui de medicação, você tem que pegar no médico. Sabe por quê? É uma briga. Eu estava discutindo isso com meu filho outro dia, e se você, meu filho é intensivista pediátrico, né? E se você entrar no meu site, que é www.drmiguelvitaliano.com.br, lá tem um artigo sobre isso que eu pensei da sociedade... Acho que na Sociedade Brasileira de Pneumologia, não me lembro onde foi, mas tem lá, esse uso indiscriminado de antibiótico. O pessoal, qualquer coisinha, vai na farmácia, compra antibiótico e sai tomando, isso é um absurdo. É um absurdo. Se tratar, às vezes, sinusite com Rocefin, isso é o fim da picada, porque lá na frente, eu tenho um neto,
Eu estou com medo quando meu neto atingir lá seus 8, 9 anos, que não vai ter antibiótico para ele usar. Por causa disso, o povo usa indiscriminadamente. Não, tem que parar com isso, parar. Tem duas frases legais que eu posso citar. Uma é que se jogasse todos os remédios do mundo no mar, coitadinho dos peixes, mas seria um grande bem para a humanidade. E outra, foi num congresso, um simpósio que eu fui em Ribeirão, a hora que era o simpósio, tinha uma frase lá na tela, lá, assim, é do Voltaire, que é um filósofo. A medicina é a arte de você enganar o paciente até que ele saia sozinho. Quem aqui em Orlândia nunca ouviu falar que ia no consultório do meu pai, e que meu pai ficava falando em futebol, eu quero sair lá sem receita, esquecia que estava doente. Todo mundo já ouviu falar isso. O senhor sempre faz questão, doutor, a gente já está caminhando para o momento final, o senhor sempre faz questão de sempre firmar, o senhor repudia sempre essa questão do paciente se medicar sozinho e ir até a farmácia, né? Totalmente. Sou contra. Farmacêutico não pode medicar, farmacêutico não tem atribuição técnica para isso. Meio-dia e 28 minutinhos, além de ser um grande especialista nas áreas a qual a gente discutiu com você, o doutor também é um grande escritor e poeta, posso dizer assim, né, doutor? Isso, poeta. E o senhor está prestes a lançar um livro aqui em nosso município. Como é que vai funcionar? Como é que é esse lançamento? Qual é a matéria que esse livro traz, doutor? Esse livro chama-se Prelas, que é para elas e também prelo. Prelo é quando você vai publicar o livro. Você vai mandar para a editora, você fala, vai para o prelo, né? Então é uma mistura de para elas e prelo. Prelas. Meu livro Prelas, ele vai ser lançado primeiramente na Livraria Cultura em Ribeirão, no dia 10 de maio, às 6 horas da tarde. Evento aberto. É um livro, até pelo título do livro, é um livro direcionado diretamente às mulheres, doutor, é isso? É um livro direcionado a todas as mulheres que eu amei durante a minha vida. Todos os poemas para as mulheres que eu amei. O senhor é igual o Fábio Júnior? Não sei, não Já teve tantas mulheres assim? Não. Lá você vai entender. Na hora que você ler, você vai entender, né? Então, eu era para ter lançado aqui em Orlândia, no aniversário da cidade, mas eles resolveram fazer a Feira do Livro em agosto. Então, aqui em agosto, eu vou lançar 2. Eu vou lançar o Prelas e o Tobô, que eu publiquei faz 2 anos, né? E o Tobô também eu vou lançar lá em Goiás, que eu fui convidado. Devo fazer isso fim de maio, começo de junho. Mas aqui mesmo é na Feira do Livro. Esse livro, para elas, tem algum assunto que o senhor pode adiantar? Algum tema que está dentro do livro? Alguma história curta assim que o senhor pode estar adiantando para a gente? Não, posso ler um poema? Pode ficar à vontade. Esse poema que eu vou ter que ler, eu não sei declamar. Aliás, eu só sei um poema de cor, e não é meu, do Eugênio Bussi. Eu não sei poema nenhum meu de cor. Tá? Esse poema se chama Contraste, que diz assim: no interior da casa, em meio a paredes quebradas e chão empoeirado, ainda paira a tua presença. Teus passos estão nos corredores, e a cama que já não tem mais guarda o relevo do teu corpo. Quiçá cacos de copos quebrados, esparramados pelo chão, ainda tragam o batom dos teus lábios. Talvez ecoem pelos quartos tuas últimas palavras. Lá dentro, parece que o tempo parou. Lá fora, a vida continua indiferente. E, num contraste louco, tua imagem permanece numa ausência constante na janela que parou o tempo de dentro. Doutor, a gente sempre, quando entrevista algum cantor aqui em nossa emissora, a gente pergunta para ele como é que é o momento que eles compõem as músicas. Para o senhor, conforme compõe esses poemas, já teve história de o senhor estar atendendo um paciente, conversando com ele, montar alguma coisa assim voltada? Não. Eu estou no consultório, eu sou médico. Aí não dá. Mas, por exemplo, vou te contar uma que aconteceu. Há muitos anos, eu estava indo para Ribeirão e eu passei numa encruzilhada, numa estrada que cruzava a estrada, não me lembro onde que era. E me pintou uma ideia para um poema na hora, encruzilhada, né? Eu percebo quando eu vou escrever. Eu começo a sentir calafrio, suar, meu coração dispara, um treco de doido. Eu parei o carro e catei um papel. A hora que eu olhei, está escrito assim em cima, placa, quilômetro 336. Então o poema, escrevi quilômetro 336. Escrevi no papelzinho assim, teus caminhos não são mais meus caminhos. Deixei isso guardado. Quando eu cheguei no meu consultório, era de noite, eu entrei no consultório, eu só tinha computador no consultório nessa época, eu abri uma página, uma página do Word em branco, escrevi o poema de uma vez e mandei para uma amiga de Ribeirão, a Cris,
Cris Tui, minha grande incentivadora também, né? Mandei para ela, falei, você está sendo a primeira a ler isso. Ela me ligou, ela falou, cara, que coisa linda, né? E chegou a ser publicado em algum livro? No meu primeiro livro. No seu primeiro livro. Chama Um Livro. Aonde as pessoas já, esse livro, a qual o senhor vai divulgar agora, vai publicar, vai lançar dia 10 de maio em Ribeirão Preto, esse outro, quantos livros o senhor já tem, doutor, escrito? Esse é o quarto. O quarto, e onde as pessoas podem adquirir para conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho? Eu vou lançar aqui também, em agosto. Vai ser lançado aqui em Orlândia. Mas e os mais antigos, as pessoas podem encontrar onde esses livros? Nas livrarias? Um livro está esgotado. Não tenho mais. Eu tenho 5, 6 que é para guardar para meus netinhos. Outro livro, eu não sei se tem em livraria, mas eu tenho pouco também. Eu devo ter uns 30, 40 só. Eu devo ter em casa isso. Se quiser me ligar, depois eu posso. O Tobo, eu não sei quantos que eu tenho. Muitos ficaram, porque eu lancei na Paraleira. Ficaram muitos em Ribeirão. Então, o Tobo encontro na Paraleira, em Ribeirão. Eu tenho alguns também, não sei quantos, que eu estou guardando o lançamento aqui e lá em Goiás. Então, só para a gente ratificar e reforçar o convite, dia 10 de maio, em Ribeirão Preto, o senhor está lançando esse livro para elas, né? Prelas. Prelas. Com figuraça junto, a orelha assinada pelo meu grande amigo Luiz Serafim, e a apresentação pelo meu comparsa Eugênio Bussi, do Jornal Estado de São Paulo, professor da USP e ex-presidente da Radiobras. 12h e 33 minutinhos. Doutor, mais uma vez a gente agradece a sua vinda aqui em nossa emissora, nesse trabalho de prestação e utilidade pública aos nossos ouvintes, levando ao conhecimento das pessoas e, claro, tentando manter a saúde em ordem, doutor. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, estou à disposição para quaisquer esclarecimentos. E a gente vai finalizando o nosso informativo desta quinta-feira, hoje, dia 10 de março de abril de 2014, lembrando que essa matéria também vai estar disponível na nossa TV Web Gazeta, logo mais no final da tarde, através do site radiogazetaorlandia.com.br. TV Web Gazeta. Informação e interatividade.